Meu nome é Warley. Bom, vamos orar antes, para a gente poder receber do Espírito. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse momento. Nós estamos aqui hoje com o coração disponível, nós estamos aqui hoje para receber da Tua unção, receber da Tua palavra. Por isso, Senhor, pode vir, fique à vontade, Senhor, porque nós estamos aqui para receber tudo que o Senhor tem para dizer para nós nessa noite. Amém, irmãos? Bom, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios 6, a partir do capítulo 13. Efésios 6, a partir do capítulo 13. Enquanto vocês vão achando aí, irmãos, não tem como eu trazer a palavra de Deus, não tem como eu trazer essa palavra maravilhosa, se eu não contar das experiências ou das faltas de experiências que eu tive com Deus. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, o tema seria comportamento de filhos. Bom, não tem como um filho saber como se comportar se ele não tiver a matriz, se ele não tiver a origem do comportamento que é o pai. Amém, irmãos? Na minha vida, eu não tive essa presença paterna natural e eu não soube como me comportar como filho. Não houve essa educação natural de pai para filho. Amém? E eu, por um bom tempo, eu almejava que essa lacuna fosse preenchida. E talvez pela falta dessa presença paterna natural, é que a gente veio a cometer muitos erros na juventude. Certo? Bom, tendo em vista que um dos caráteres de Deus no Novo Testamento, é algo que a gente não encontra no Velho Testamento, que é esse caráter paterno, que é o Deus Pater, eu pude observar, a partir do momento que eu tive contato com a palavra, que essa lacuna não existe mais. Porque a falta de um pai natural, ela foi completada em excelência com a presença de um pai sobrenatural. Amém? Então vamos lá. Efésios 6, capítulo 13 ao 18. Na Bíblia NVI, o título é A Armadura de Deus. A armadura é de quem? De Deus. Então, se ela é de Deus, quer dizer que o que nós vamos ler aqui foi dado a partir de Deus. Certo? Então, vamos lá. Paulo diz o seguinte à igreja de Éfeso. Capítulo 13, vamos lá. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, eu preciso que nós observemos alguns versos antes. No verso 10, quando Paulo começa com a palavra finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Este finalmente, essa palavra, deriva do grego to loipo, que significa resumindo. Ou seja, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, Paulo vem orientando a igreja de Éfeso em um certo comportamento. Só que no capítulo 6 ele diz o seguinte, resumindo, caso a igreja de Éfeso, caso as pessoas que leram, caso as pessoas que receberam do que Paulo tinha dito anteriormente, caso eles tenham cochilado, caso eles tenham perdido alguma coisa, Paulo dá uma resumida. Resumindo, gente. E ele vem com essas orientações. Só que Rick Renner,
um grande estudioso do grego, ele pega essa palavra e leva para o tou loipou, que quer dizer, além de dizer resumindo, quer dizer o seguinte: resumindo, a partir de agora, você deve se comportar assim. E aí, Paulo, para falar de um comportamento do qual a igreja de Éfeso e todos nós devemos tomar posse, ele usa a indumentária do soldado grego. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Seguinte, só que o tema da mensagem é comportamento de filhos e a armadura é algo de guerra. Então nós vamos fazer o exercício de retirar as indumentárias do soldado grego. Vai para a Bíblia aí. Efésios 6, capítulo 13. Vamos lá comigo. Cadê 13? Por isso, vistam-se de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, pois depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes. Paulo está falando a respeito das investidas do inimigo, beleza? Mantenham-se firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo-se de justiça e tendo a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem da salvação e da palavra de Deus. Quando nós retiramos as indumentárias do soldado romano, do guerreiro romano, o que sobra é o comportamento. Esse é o filtro pelo qual todo crente tem que passar tudo aquilo que o seu dia a dia lhe proporcionar. Esse é o comportamento de um filho. E essas são as orientações de um pai, e são orientações dadas da parte dele. Nada disso, fé, salvação, a palavra, justiça, verdade, nada disso parte do filho. Isso parte do pai. Amém, irmãos? Bom, por bastante tempo da minha vida, eu não tive o contato com essa palavra e não tive o contato com uma educação paterna natural. Então eu não tinha essas verdades firmadas, eu não sabia como me comportar no dia a dia, eu não sabia como me comportar quando o dia mal viesse. Amém? Então, eu venho de uma família que tem uma cultura de mistura de escravos com índios, então tem muita tradição, tem muitos rituais, e eu nunca entendi muito bem essas coisas, o que me faz lembrar uma história que eu ouvi há poucos dias, de um marido que chega em casa e sua mulher o recebe com um prato que ela preparou, que era uma receita de família. E a receita de família era um lombo, era um pedaço de carne, do qual ela partia a carne no meio e preparava metade da carne, a outra metade ela guardava. E o marido comeu aquela janta maravilhosa e tal, e perguntou se tinha mais, não tinha mais, beleza. Quando ele foi na cozinha, ele percebeu que havia outro pedaço de carne que ela havia guardado. E ele questionou ela, por que você não fez toda a carne? Ela, olha, a minha mãe me ensinou assim. A minha mãe me ensinou a receita desse jeito, só com parte da carne. E ele ligou, curioso, ligou para a mãe, para a sogra. Olha, joia, tudo bom e tal. E a sua filha fez uma carne aqui, que diz que é receita de família, só que ela só fez parte da carne. Por que não fez a outra parte? E aí a mãe falou, olha, eu também aprendi assim, minha mãe me ensinou assim. Então liga para minha mãe, no caso, vó da esposa dele, liga para ela e pergunta para ela. Ele ligou, ei, vozinha, joia, tudo bom? Aqui, a sua neta me fez uma receita aqui, fez uma carne aqui muito boa, mas ela só preparou parte da carne e descartou a outra parte. Por que não pode fazer tudo? E a velha deu uma risada, deu uma boa gargalhada, falou, meu filho,
eu aprendi e ensinei só com um pedaço da carne, com parte da carne, porque o forno aqui em casa era pequeno. Ou seja, a tradição que foi passada de vó, mãe e filha tinha a ver com a prática, tinha a ver com a tradição, que havia um limite naquela situação. E o marido foi na fonte da história para poder saber. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Porque por muito tempo na minha vida eu bati muito a cabeça, porque eu não sabia de onde vinham as minhas questões, de onde vinha essa lacuna. E quando eu fui para a fonte da solução, eu encontrei o algoritmo principal para os meus problemas. E o que esse comportamento, já estou fechando, tá, gente? E o que esse comportamento, do qual eu demonstrei em Efésios 6, verso 3, pode transformar na nossa vida enquanto filhos? Nós precisamos ter a palavra firme no nosso coração. Nós precisamos ter essa palavra bem fundamentada para toda hora, todo momento, que o dia mau, que a investida do inimigo vier, nós termos na ponta da língua o que a palavra nos diz. Jesus, lá em Lucas 4, a partir do verso 3, quando ele é cheio do Espírito, é retirado ao deserto, e por 40 dias ele é tentado. Ele não foi tentado em 3 perguntas, ele foi tentado em 40 dias. Todas as tentações do qual ele sofreu, o inimigo sabia exatamente o que estava falando. O inimigo tentou ele falando coisas da palavra. E Jesus, enquanto exemplo de filho, tinha a resposta certa na palavra. Ele não tinha respostas em tradições, ele não tinha respostas em comportamentos do mundo, e não tinha resposta em comportamentos de educação paterna natural. Porque as respostas dele foi a partir de uma educação vinda do Pai Celestial. Amém? Sejam edificados na prática dessa palavra.